E aí, meus queridos e minhas queridas, minha amada galera do All Blue, vídeo extra de Black Clover. Eu tava louco pra fazer esse vídeo pra vocês, pra nós falarmos sobre a Tríade das Trevas. Muitas pessoas me pediram pra fazer vídeo sobre o episódio 158, mas eu não vou estar mais analisando o anime episódio a episódio. Eu vou querer trabalhar trazendo informações pra vocês de uma maneira mais pontual. E para quem quer ver a minha opinião sobre os acontecimentos narrativos do episódio 158, saibam que esse episódio adapta os capítulos do mangá 229, 230 e 231. Então vocês podem aí ter uma experiência bem bacana em relação aos últimos acontecimentos do anime de Black Clover aqui no All Blue a partir desses 3 vídeos. Mas vamos lá, vamos falar sobre a Tríade das Trevas, esse grupo de vilões que faz todo o shonen de porrada de Black Clover passar por aquele escalation. Todo mundo precisa ficar muito mais forte do que estavam na Guerra Élfica, que foi um arco que já exigiu muito de todos os cavaleiros do Reino de Clover. E agora, né, nesse arco atual, tá exigindo também de cavaleiros do Reino de Heart também. E creio que alguns remanescentes do Reino de Diamond também vão se juntar aí a Clover e Heart para ajudar nessa raid em Spade. Então, vamos lá falar sobre a Tríade das Trevas, tipo, quem são, a personalidade deles. Vamos focar nos poderes, que eu sei que isso interessa a todo mundo. É interessante também a gente fazer essa análise para traçarmos os parâmetros de poder para os próximos capítulos do mangá e também dos episódios do anime. Vamos falar sobre os demônios e também sobre os discípulos das trevas. Vamos embora. Me segue nas redes sociais, é Matheus Joyboy, no Twitter, no Instagram, na Twitch e aqui no YouTube também. Eu tô com outro canal para falarmos sobre séries, filmes, games e leituras, então me segue lá. Também dá like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal, que é muito importante pro meu trabalho. E se tu ainda clicar no sininho, tu vai recebendo as próximas notificações. Notificações essas que vão vir aí com vídeos de Black Clover no futuro, que eu quero fazer muito conteúdo de Black Clover em 2021. E também recomendo que todos vocês cliquem aí no nosso link da Amazon, que está na descrição. Uma vez clicando no nosso link, vocês vão para a página de mangás lá da Amazon, e aí vocês podem comprar o que vocês quiserem, eletrônicos, o que for, que a Amazon dá uma comissão pra gente sem nenhum custo adicional para vocês. Então, tu vai comprando tuas coisas, completando tua coleção e ajudando o All Blue. Bom, galera, vamos começar com um pouco de história. Toda essa situação da Tríade das Trevas começou no reino de Spade, que antigamente era regido pela família Green Barriel, representados aí pelo rei Lois e a rainha Ciel. Esses eram os pais de Yuno. Só que a família Green Barriel sofreu um golpe da família Zogratis, justamente os 3 da Tríade das Trevas: Dante Zogratis, Vanica Zogratis e Zenon Zogratis, os 3 que são irmãos. E aí, Yuno, ainda bebê, foi levado até o reino de Clover. E a gente vê que a Tríade das Trevas, a partir disso, dominou Spade. Hoje, eles também conquistaram a maior parte do território do reino de Diamond. Eles destruíram muito do reino de Heart também. E eles têm esse plano de fazer florescer a árvore do Qliphotht, que nasce a partir de 2 magias: a magia da árvore do mundo e a magia das trevas. Essas 2 magias vêm através de 2 magos poderosíssimos: William Vengeance, o capitão da Alvorecer Dourado, da Golden Dawn, e o Yami Sukehiro, que é o capitão da Black Bull, ou Touro Negro. Eu gosto muito desses novos vilões, porque eles vão além do novo desafio do shonen de porrada que precisa ser superado. Zenon e Vanica, eles têm umas personalidades mais clichês. O Zenon é aquele personagem sério, mão nos bolsos, mas ele cumpre bem o seu papel de novo desafio shonen, o novo obstáculo shonen. A Vanica tem aquela personalidade loucona. Eu já prefiro a personalidade dela em relação ao Zenon. Ela me mostra mais sobre quem ela é através de suas atitudes. Mas o Dante é que me chama mais atenção, porque ele teve um micro flashback
Ele é um personagem que sempre sentiu um vazio, que nunca via tanta graça nas coisas, até que ele aprendeu que a verdadeira característica da natureza humana é a malícia. Então ele quer ver um mundo de caos para ele sair daquele estado espiritual letárgico que ele tinha anteriormente. O Dante, ele foi o único dos três que perdeu. Apesar da derrota dele ser bastante justificada, né? O Yami com o Asta se superando. Mas ainda assim, ele não é um personagem fraco. Ele consegue ir até 80% do seu modo demônio. O Yami agora tá preso, então será que o Dante vai lutar com o Asta e o Asta vai estar sozinho? Sabemos que o Asta não tá sozinho porque ele tá em ressonância com o seu demônio, o Lib. Mas enfim, o que eu quero dizer é, o Dante ele vai oferecer também um obstáculo de shonen de porrada muito interessante e ele é um vilão carismático. Ele tem uma aparência, ele parece ser o mais velho dos três irmãos, então ele parece estar liderando todo aquele movimento e os irmãos dele têm inteligência também, claro, mas o Dante, como ele está articulando tudo, eu percebo ele como um personagem dos mais interessantes dentre os vilões atuais. Não é tão difícil ele se sobressair, mas ainda assim ele se sobressai pegando todo o Black Clover como parâmetro. É um vilão interessante, eu acho que ele vai ter mais o que mostrar. Bom, vamos lá falar sobre os poderes da família Zogratis, da Tríade das Trevas. Eles têm suas próprias magias, mas como são os novos vilões hiper poderosos, ultra poderosos de Black Clover atualmente, eles também contam com um mega boost através da possessão demoníaca. Só que não dá para eles usarem 100% do poder dos seus demônios sem o advento do Qliphoth. É bom a gente traçar uma base, certo? Todos os três têm imenso poder mágico, força e velocidade. Alguns têm esses atributos mais aperfeiçoados do que os outros. Por exemplo, a Vanica ela já não é tão veloz quanto Dante, mas é bom a gente partir desse pressuposto que eles têm um imenso poder mágico, força e velocidade. Vamos destrinchar para começar os poderes de Dante Zogratis. Ele que tem a magia do corpo, então ele consegue manipular a forma do seu corpo e ele também consegue regenerar o seu corpo quando é destruído. E esses poderes, essas habilidades da magia do corpo do Dante são ampliadas por conta do seu demônio, o Lúcifer, ou o Lucifero, que tem a magia da gravidade. Sim, o Dante tem a sua magia original, que é a magia do corpo, mas ele pega emprestado a magia da gravidade do seu demônio, Lucifero, então ele pode usar as duas, tanto a sua magia do corpo quanto a magia da gravidade. E essa magia da gravidade ela é muito apelona porque o Dante consegue condensar e modelar objetos criando armas. O Dante também consegue aumentar a gravidade, já que ele manipula a gravidade, ele pode aumentar a gravidade quando ele vai atacar ou diminuir a gravidade quando ele precisa levitar ou para se defender. Além dos seus poderes mágicos, o Dante tem umas habilidades. Ele é mestre em combate corpo a corpo, socão mesmo. A gente vê uns bons exemplos disso. O Dante também é um mestre espadachim, então ele pode oferecer boas lutas, tipo se a Mereoleona fosse sua adversária no soco, ele poderia sair no soco com ela. Ou o Asta, que agora tem uma quarta espada. O Asta, além daquelas 3 originais, ele também está usando a do Yami Sukehiro, então pode render uma ótima luta aí. E como a gente falou, né, ele tem a possessão demoníaca. A gente viu o que é que ele conseguiu de achievement, liberando umas porcentagens baixas, hein? A gente falou pra vocês que ele consegue chegar até 80%. Não dá pra ir além disso, não dá pra chegar em 100%, porque a árvore do Qliphoth precisa florescer. Mas com 50%, o Dante ele já consegue distorcer o espaço para anular ataques. Tipo, ele anula, ele cancela
os ataques com 50%. E com 60% ele conseguiu cancelar a magia da Vanessa, o gatinho ruge, os fios do destino. É impressionante. Isso com 60%. O cara consegue chegar a 80%. 80%. E com 80% ele foi derrotado por Yami e Asta. Então imagina o Asta lutar sozinho contra o Dante. Que luta massa que vai ser. E a gente viu nos últimos capítulos que quando o Dante se recupera dessa luta que ele perdeu pro Yami e pro Asta, ele foi aprimorado, então ele tá mais forte ainda. É claro que o Yuki Tabata iria contextualizar esse aumento de força para deixar tudo mais interessante, né? Vamos aos poderes de Vanica Zogratis. Ela tem a sua própria magia, é a magia do sangue, então a Vanica consegue gerar e manipular sangue. Ela tem uma técnica bem interessante da besta vermelha, claro que é ampliada pelo seu demônio. Já já a gente vai falar sobre o demônio da Vanica, mas a besta vermelha é uma criatura feita de sangue e que ataca os adversários de acordo com os comandos da Vanica. E aí, além dessa magia do sangue, que é bastante apelona, a Vanica tem os seus poderes ampliados com a adição da magia da maldição de Medícula, o demônio de Vanica que foi contextualizado pela Doroteia Indigna, a Dorothy Unsworthy, como o pai de todas as maldições. Então, todas as maldições que temos no mundo, a da mãe do Asta, a do Henry, foram aí colocadas, implementadas por Medícula. Então ela cria maldições poderosas em terceiros. Ele, ela, eu sei que Dorothy se referiu a Medícula como ele, mas a gente ainda não sabe o gênero desse demônio. Aparentemente só temos demônios homens, né? Mas a gente precisa conhecer mais demônios. Então a Medícula ela concede um aumento de poder nos discípulos das trevas, que a gente conhece aí sob o comando de Vanica. Esses discípulos das trevas, eles têm suas próprias magias, esse poder é amplificado. A Medícula também consegue aplicar umas maldições de ressurreição, de autodestruição. Então Vanica tem o demônio mais versátil, porque os poderes de Medícula amplificam a magia de Vanica e também concede aí umas técnicas 1000, né? Caramba, eu posso fazer os meus minions se autodestruírem, eu posso fazer os meus minions ficarem mais fortes, eu posso fazer os meus minions ressuscitarem se eles morrerem. Então Medícula é apelão pra caramba. A gente sabe que o Lúcifer é o líder de todos os demônios, ele tá na última camada do Qliphoth, ele é o 10º demônio do Qliphoth. Eu tô acreditando que Vanica tá lá pertinho do Lúcifer, do Lucifero, tipo, muito próximo. Deve ser o segundo demônio mais poderoso por conta dessa versatilidade. A Vanica, ela também tem suas habilidades que são características que se dividem entre os demais membros da Tríade das Trevas, que é a possessão demoníaca, mas no caso de Vanica, ela não chega até 80% como Dante, ela consegue chegar até 70%. Lembrando que, mesmo que a Vanica conseguisse passar de 70%, se ela alcançasse 75%, 80%, ela nunca conseguiria os 100% sem o florescimento, sem o advento da árvore do Qliphoth, que serve para abrir o mundo dos demônios. Por último, temos o Zenon Zogratis, que possui a sua própria magia original, sua magia de assinatura, que é a magia dos ossos. Então o Zenon ele pode gerar e manipular ossos. É bem interessante a gente perceber que os 3 membros principais da Tríade das Trevas têm as magias de corpo, sangue e ossos, elementos do corpo humano. E os discípulos das trevas também dividem essa característica. Eles que têm a magia da pele, por exemplo, eles têm magias que dizem respeito ao corpo humano. E essa magia do Zenon, dos ossos, no caso, é amplificada pelo poder do seu demônio, que ainda não foi nomeado, não sabemos o nome do demônio do Zenon, e o demônio do Zenon tem a magia espacial, é o Rinnegan, né, do Sasuke de Naruto. Então,
o demônio do Zenon concede um poder para esse membro da Tríade das Trevas, que é a manipulação do espaço. E visualmente a gente percebe essa manipulação do espaço através de cubos, e dentro daquele cubo, dentro do espaço daquele cubo, a magia do inimigo é cancelada. Então o Zenon é bastante apelão. Para vocês terem ideia, com 55% do seu poder demoníaco, que é sua principal habilidade, o Zenon conseguiu destruir a Alvorecer Dourado, a Golden Dawn inteira, com 55%. A gente não sabe até onde o Zenon chega em questão de poder. Creio que seja 80%, que nem o Dante. E caramba, se o cara conseguiu destruir o grupo mais forte do Reino de Clover com 55% do poder, mostra que o Zenon é muito apelão. Como a gente explicou anteriormente, a Tríade das Trevas trabalha com discípulos das trevas, e é uma galera mais camada de base. Eles conseguem ter os seus poderes ampliados a partir dos demônios da Tríade. Então, os discípulos que acompanham o Zenon têm seus poderes originais ampliados por conta do demônio do Zenon. Os discípulos que acompanham a Vânica têm os seus poderes ampliados por conta de Medícula, o demônio da Vânica, e a mesma coisa com o Dante. Os discípulos das trevas conseguem expressar 40% do poder do demônio. Isso é louco, né? Mas assim, quanto mais você tem o seu poder original, mais forte você fica. Então, os discípulos das trevas, eles são bem mais fracos, originalmente falando. Eles são bem mais fracos do que Zenon, Vânica e Dante. Mas ainda assim, eles têm esse boost todo, né? Eu acredito, e queria muito que vocês comentassem sobre isso também aí na seção de comentários, se os discípulos das trevas, todos os que seguem Vânica, Dante e Zenon, têm essa ampliação de poder a partir exclusivamente de Medícula. Porque parece que Medícula, como é o pai de todas as maldições, tá ali amplificando os poderes dos discípulos, e aí eles se separam e vão em forças-tarefas determinadas pelos líderes. O Zenon pega 2 discípulos para irem com ele, e aí eles estão com aquele poder todo, mas não por conta do demônio do Zenon, e sim por conta do demônio de Vânica, Medícula. O que é que vocês acham disso? E é interessante também a gente falar dos objetivos da Tríade das Trevas, né? Que juntos os Zogrates pretendem fazer florescer a árvore de Qliphoth. Eles visam o advento do Qliphoth, que é a antítese daquilo que foi a árvore de Sephiroth dos elfos ali no clímax da Guerra Élfica. A árvore do Qliphoth abre o portal para o submundo dos demônios. E aí é louco, porque o Qliphoth, então, é como se fosse essa ponte, né? E nessa ponte estão os 10 demônios mais fortes do submundo. Sabemos, como eu citei anteriormente também, que o Lúcifer, o demônio do Dante, é o mais forte desses 10 demônios. Primeiro, o cara é o mais forte dentre todos os demônios. Entre todos os demônios, temos 10 mais fortes. O Lúcifer é o mais forte entre esses 10. Medícula e o demônio de Zenon também fazem parte desse grupo de 10, mas ainda faltamos conhecer 7 demônios do Qliphoth. Nessa raid ao reino de Spade, a gente sabe que se os membros da Tríade das Trevas, no caso Dante, Zenon e Vânica, se a família Zogrates for derrotada, a árvore do Qliphoth não vai florescer. E ela precisa florescer para que esses 10 demônios apareçam. E aí, será que ela vai florescer? Eu acredito que sim. Esse arco deve ir numa crescente. Nos últimos capítulos a gente vê o Yuno se impondo pro Zenon, a Charlotte Roselei mostrando uma mega evolução. Acho que a personagem que mais evoluiu, foi exponencial o crescimento dela. Charlotte Roselei, ela se engrandece perante a Vânica, mas eu ainda acho que vai ter um revés que vai fazer o advento do Qliphoth acontecer pra gente ver esses demônios atuantes, esses 10 demônios lutando e usando 100% do seu poder, lembrando que eles
só conseguem expressar 80% dos seus poderes através dos membros da Tríade das Trevas. Confere o Apoia-se do AllBlue aí na descrição e também confere as recompensas e considera me ajudar para que o canal possa evoluir cada vez mais. Eu dependo de você, hein? Bom, galera, eu quero que vocês comentem sobre tudo que a gente falou, tipo os poderes da Tríade das Trevas, a história deles, a personalidade deles, o objetivo deles. Eu quero saber tua opinião sobre tudo isso. E fica ligado aqui no AllBlue, de novo, dá like nesse vídeo, comenta, se inscreve caso tu seja novo aqui e caso seja novo, bem-vindo ou bem-vinda. E também clica no sininho, interage, se engaja com o canal, que é assim que o YouTube te envia notificação, não é só questão de sininho. Precisa fazer isso tudo, sempre, para o YouTube notar o teu interesse no AllBlue. E a gente tá trabalhando aqui todos os capítulos do mangá de Black Clover. Toda semana tem React Review, a primeira leitura com comentários pesados sobre o capítulo. Beleza? Comente e até a próxima!